A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma história bíblica? Antes quero compartilhar com vocês um versículo. E esse versículo é para a gente guardar no coração. Está escrito aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Diz assim: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa. Deus está nos prometendo que está conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Ele está cuidando de cada detalhe para nós. E para entendermos esses detalhes, mesmo nos momentos difíceis, aqueles momentos que a gente não entende o que está acontecendo e Deus está conosco, eu vou contar uma história para vocês. A história de duas mulheres, duas parteiras, Cifrá e Puá. Essas mulheres ajudavam as mulheres que estavam grávidas, esperando o neném, a terem seus filhinhos. Elas ajudavam a trazer vida, alegria para casa. A história delas está aqui no livro de Êxodo, capítulo 1. Antes de contar delas, deixa eu explicar para vocês. O povo hebreu, o povo de Deus, tinha ido para o Egito, através de José, um homem de Deus, um homem que aconteceu muitas coisas com ele. O Egito passou fome e esse homem foi sábio. Ele ouviu a voz de Deus. E ele, todo lugar passando fome, ele conseguiu fazer com que o Egito fosse o único lugar que tinha comida. E o povo então foi para lá, sua família, o povo de Deus, o povo hebreu, foram para o Egito. Uma outra hora, um outro momento, eu conto com todos os detalhes a história de José, que a história é maravilhosa, o que aconteceu com esse homem. Mas nessa época aqui que eu estou, José morreu, havia morrido. E o rei daquela época que conhecia José e que deu todo o poder para José e deixou o povo hebreu ir para lá, esse rei também morreu. Mas mesmo assim, mesmo José tendo falecido, o rei também, esse povo continuou crescendo, multiplicando, tendo muitos filhos, era um povo muito cheio. E naquela época ergueu-se um novo rei. E esse novo rei, esse novo faraó, não conheceu José, não conheceu aquela história. E ele viu que aquele povo então estava se multiplicando, tendo muitos homens, muitas famílias. E esse rei então pensou: se esse povo numeroso, muita gente, se juntar com os inimigos e vier contra nós, povo do Egito, eles acabam conosco. Porque eles são fortes, são muitos. Então esse faraó teve uma ideia e chamou Cifrá e Puá, as parteiras do povo hebreu, e disse a elas assim, aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 e 16. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e for filho, matai-o. Mas se for filha, então que viva. E agora? Será que as parteiras, aquelas mulheres que ajudavam, iam matar os meninos, os filhos, as crianças? As mulheres, as parteiras, não tiveram coragem. Elas não mataram os nenéns. Quando elas chegavam, elas tinham dó, porque eram crianças, eram filhos, eram bênção. Deus nos abençoou com os filhos, com as crianças. E elas não mataram. Faraó então chamou as parteiras novamente, aqui no versículo 18, do livro de Êxodo, capítulo 1. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isto? Que guardaste os meninos com vida? As parteiras sabiam que Faraó era um homem forte, poderoso e que poderia matá-las. Ele deu uma ordem, era para cumprir a ordem. Não cumpriu? Naquela época, matava. Mas as parteiras, mesmo sabendo que elas podiam morrer, não obedeceram o rei. Não obedeceram. Porém, elas agradaram a Deus. E olha aqui o que está escrito. Êxodo, capítulo 1, versículo 20.
Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Versículo 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. O que significa estabeleceu-lhe casas? Deus abençoou Sifrá e Puá. Deus abençoou dando casas, família, filhos. Ele abençoou a vida delas, porque elas não agradaram a homens, mas sim a Deus. Peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Nós vivemos num mundo em que existem muitas regras, muitas leis. E mesmo que essas regras e leis talvez não nos agradem, não é aquilo que a gente quer, nós devemos sim obedecer. Obedecer às autoridades agrada a Deus. Quem são as autoridades? Presidente, prefeito, governador, a diretora da escola, as professoras, o pai e a mãe. São nossas autoridades. Então, uma regra, uma lei que eles nos dão é para nós obedecermos. E obedecer agrada a Deus, deixa Deus feliz. Porém, se for uma ordem, uma lei, que a gente sabe que não vai agradar a Deus, vai contra tudo que Deus nos ensina, aí sim Deus nos pede para escolhermos. Nós vamos ficar do lado de pessoas, agradar pessoas, e muitas vezes nós fazemos isso sem perceber. Quando a gente conhece pessoas, mas para participar daquele grupo, fazer parte daquela sociedade, fazer parte daquele grupo, nós devemos nos vestir de tal jeito, nos comportar de tal jeito, fazer coisas que não agrada a Deus. Isso não é legal. Então, assim, devemos tomar cuidado quando vamos fazer algo, participar de algo, primeiro perguntar, isso agrada a Deus? É da vontade de Deus? E se for da vontade de Deus, mesmo que a gente diga não às pessoas, não vai agradar, talvez até leve um xingo, mas se for a vontade de Deus, o que é correto, o que Ele nos ensina, mesmo não agradando, Deus vai nos abençoar, Deus vai cuidar de nós. Então não se esqueça, no momento difícil, mesmo sabendo que elas poderiam morrer, Sifrá e Puá, elas decidiram temer a Deus e obedecer a Ele somente. Por isso que eu te digo que quando tiver algo difícil para você decidir, ore, fale com Deus o que é a vontade dEle, o que Ele quer que nós façamos. E mesmo que a gente desagrade alguém, nós não devemos esquecer do que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco cuidando. Então, mesmo que algo aconteça, nós não entendemos, mas nós obedecemos a Deus, Ele fará como fez com Sifrá e Puá. Vai nos abençoar. Então não se esqueça, Jesus te ama. Beijos. Deus abençoe.